O melhor sabor brasileiro você só encontra na Casa do Pastel. Mais de 40 sabores de pastéis fritos na hora. Sucos naturais, salgados, tortas, bolos, doces, sopas, caldo de cana, açaí e muito mais. Conheça nosso menu e venha experimentar o autêntico sabor do Brasil. Oferecemos serviço de catering para a sua festa ou confraternização. Visite uma de nossas unidades em Pompano Beach e Margate. Acesse nosso site e escolha a Casa do Pastel mais perto de você. www.casadopastelusa.com ou ligue 954-781-8778. Casa do Pastel, o point brasileiro mais saboroso da Flórida. A Rádio Gazeta toca você o tempo todo. Estamos entrando mais uma vez ao vivo e a cores pelo nosso Facebook e aqui pela Rádio Gazeta News. E eu estou com um convidado especial, vocês estão só vendo, mas daqui a pouco eu digo, porque antes eu tenho que falar, claro, dos nossos patrocinadores, daqui da Rádio Gazeta News, que Casa do Pastel, sem a menor dúvida, você que já conhece a Casa do Pastel, que fica aqui em Pompano Beach, aqui na East Sample Road e também na West Sample Road, lá em Margate. Casa do Pastel, onde você encontra aquele pastelzinho brasileiro, gostoso, aquela coisa, salgadinhos, toda aquela coisa maravilhosa, aquele caldo de cana, doces maravilhosos. Vai lá conhecer a Casa do Pastel. Se você não conhece, vai preparado, porque você vai sair de lá satisfeito. E claro, vamos falar também da YouSend. Pela YouSend você manda o seu dinheirinho ali pro Brasil com a melhor taxa, o melhor preço da taxa, né, do dólar. E além disso tem a promoção do Gazeta, você põe lá no promo code Gazeta, você tem R$ 4,99 de desconto, ou seja, vai pagar zerinho de taxa de envio. Olha que maravilha, vai lá, usa, é fácil, é seguro, eu uso tranquilamente. E mais um, para não deixar de fora, vamos falar da Kia. Agora sob nova direção e com financiamento fácil, você não precisa de crédito, não precisa ter social security, não precisa ter drive license, não tem problema. Lá fala com o Edson de Almeida, ele vai facilitar tudo para você também. Lá 561-577-9879, e fala português, vai lá te atender com toda o seu merecimento, né, com toda a atenção. Mas voltamos aqui. Gente, para quem já não viu, eu estou com o mais elegante deputado do governo Bolsonaro, deputado e vice-líder do governo Bolsonaro na Câmara e também presidente da CDU, a Comissão de Desenvolvimento Urbano. Boa tarde, deputado Marco Feliciano. Boa tarde, Cecília. Você me deixou aqui constrangido, viu? Eu sou acostumado a receber nos jornais, nos rádios, as pessoas dizem o mais polêmico deputado. Agora você me chama de o mais elegante. Nossa, você ganhou meu coração. Né? Pronto, lá. Muito obrigado. Primeiramente, quero agradecer você pelo carinho de ter me recebido aqui. Mandar um abraço para toda a equipe aqui do Gazeta News, a Fernanda, o Marcos Bazar, que foi quem fez a ponte para a gente chegar aqui, amigo do Wilson, né? Que é o moço que está fazendo aqui a minha técnica toda. A Tense, nome diferente, né? Tense, nome americano, Tense. Apesar que é baiano, mas baiano. Bem, né? E mandar um beijo aqui para Ana, que é a recepcionista ali, que eu conheci a Ana há 15 anos atrás, lá em Boston. Nossa. E ela não mudou nada. Depois eu quero a receita que vocês usam aqui na Flórida. Não, vamos de receita, depois a gente vai trocar depois, que tem a dele também, mas tudo bem. Bom, mas primeiramente, me disseram que o senhor veio aqui apagar um incêndio aqui na Flórida, é isso mesmo? Que rufem os tambores. Mais ou menos isso, Cecília. O que aconteceu? Eu estou em viagem oficial aqui aos Estados Unidos. Já estou aqui há uma semana, termino agora no domingo e volto para o Brasil na segunda-feira com um sentimento de missão cumprida. Há algum tempo atrás, vocês ficaram sabendo, né, que houve um mal entendido das falas em um dos filhos do nosso presidente, né, o eterno deputado Jair Bolsonaro, que foi o Eduardo, né, e ele foi mal interpretado numa fala a respeito dos imigrantes de língua portuguesa aqui nos Estados Unidos da América. E isso pegou muito mal, tanto para a comunidade, que às vezes pega a informação truncada, e principalmente para nós no Brasil, porque o presidente Bolsonaro, ele sofre hoje com uma retaliação do establishment
todo estabelecido no nosso país, que a grande imprensa, a grande mídia sempre foi contra ele. Então tudo que puderem fazer para minar o governo Bolsonaro vão fazer. E aí quando pegam os filhos do presidente, que são jovens, inexperientes, acabam falando uma coisa ou outra, acabam sendo refém das palavras, né? Então eu que conheço muito bem a comunidade de língua portuguesa aqui, já servi a comunidade aqui, inclusive, quando presidente da Comissão de Direitos Humanos, tratei de muitos casos aqui de imigrantes, eu sei do valor que tem o imigrante brasileiro e estou aqui para pedir desculpas e, se preciso for, perdão, em nome do governo brasileiro, a toda a comunidade de língua portuguesa aqui, dizer para vocês que os brasileiros que estão aqui na América é o que há de melhor no Brasil e que infelizmente a sua pátria mãe não lhe deu condições, porque se tivesse lhe dado condições eu tenho certeza que você gostaria de estar lá no Brasil ainda, com certeza, né? Porque o filho da sua pátria é apaixonado por ela. Então se estão aqui é porque infelizmente a situação econômica do nosso país, a situação socioeconômica do nosso país, infelizmente não deu a vocês oportunidade de vida. E vocês estão aqui hoje fazendo um trabalho, nos honrando aqui. A comunidade é pujante, a comunidade de língua portuguesa nos Estados Unidos é respeitada pelas autoridades americanas, fazem um trabalho excepcional. Então eu estou aqui para fazer esse meia-culpa, pedir desculpas, pedir perdão a toda a comunidade, dizer para vocês que o pensamento do presidente Jair Bolsonaro é que a comunidade de língua portuguesa nos Estados Unidos, além de ser o melhor que há do Brasil, deram a ele a vitória mais expressiva da história de um presidente da República fora da sua pátria. Então eu precisava vir aqui, eu deixei todos os meus afazeres, estou em missão oficial do norte, terminando aqui no sul, indo de comunidade em comunidade, e agora através da sua rádio aqui, eu estou falando para toda a comunidade de língua portuguesa dos Estados Unidos. Então, peço a vocês, encarecidamente, nunca julguem um livro pela capa. E nunca peguem uma palavra truncada, às vezes massificada por pessoas ruins, e acabam tentando destruir a imagem de alguém. O Bolsonaro é apaixonado pelos brasileiros, a família está lutando, a nossa luta é hercúlea no Brasil. Estamos lutando com um governo que ficou estabelecido não por 14 anos, mas por 35 anos, desde 64, e agora o Brasil começa a respirar novos ares. E o governo tem que dar certo. E o que nós menos precisamos agora é dessa briga, né? Principalmente de lá com aqui, né? Ah, bom, sim, sem a menor dúvida, existiu, claro que a gente viu, a gente acompanhou toda essa polêmica desse disse que me disse, que falou, que não falou, inclusive foi falado, ele deu uma entrevista aqui para nós, claro, né, pelo mal entendido, vamos dizer assim, né, que seria, e agora com a sua palavra, acho que a comunidade agora entendeu o recado, não temos, eu acho que não temos, muito pelo contrário, não temos problema nenhum com o atual governo, inclusive a gente quer que dê certo, como todo brasileiro quer, né? Eu acredito que sim, e mais do que isso, né? Vocês apostaram no presidente, e nós estamos aí com 100 dias de governo. O que Bolsonaro já fez nesses 100 dias, os outros governos não fizeram em anos. E a cobrança que existe em cima desse governo é terrível. A transferência... Mas é falar, essa cobrança, né? Será que tudo isso, né, é causado porque a gente está tão... A comunidade brasileira quer tanto, né, dar certo, e aí a cobrança, claro que ia ser uma pressão em cima dele. Como é que é? Você me permite falar, você promete que não vai me dar uma alfinetada. Vou explicar o porquê. Nós sofremos com os seus pares da grande imprensa. A grande imprensa pressiona demais o governo Bolsonaro. E a grande imprensa brasileira, é claro que eu não estou generalizando, mas a grande imprensa foi contra o governo do Bolsonaro, contra a candidatura dele, contra a eleição dele. Até nos últimos segundos diziam que ele ia perder. Todas as pesquisas diziam que Bolsonaro não ia ser eleito, né? E de repente, como eu disse agora há pouco, ele vence o establishment, né? Tudo que estava contra ele pararam e não conseguiram explicar o que aconteceu. Ele vence, e agora esse pessoal que falou contra, eles não podem torcer pela vitória dele. Esquecem que a vitória de Bolsonaro é a vitória do país. Então agora o quanto pior, melhor. Então vamos achar qualquer defeito e vamos bater nele. Uma fala truncada, vamos bater nele. Então a transferência de responsabilidade dos últimos governos para o Bolsonaro é uma coisa incrível, né? Por que nunca cobraram do governo Dilma? Por que nunca cobraram do governo Lula? Por que cobrarem agora do Bolsonaro com menos de 100 dias? Ou melhor, completos 100 dias de governo. Então vamos dar tempo a ele, né? Ele está montando ainda o seu governo. Eu não sei se você conhece a fundo como funciona a política. No nosso Brasil, existe uma coisa que aqui na América não tem. Existem pessoas que são concursadas e vão trabalhar no serviço público e elas recebem um presente para toda a eternidade. Elas não podem ser mandadas embora. As pessoas fazem um concurso público, elas são estabelecidas ad eterno no lugarzinho delas, né? Isso chama-se estabilidade.
O que parece ser uma coisa boa acaba sendo uma complicação, porque a pessoa que entrou nesse processo de estabilidade num governo de esquerda, agora vê um governo de direita ascender e o pensamento, a ideologia é contrário, essa pessoa agora ela torce contra o governo do Bolsonaro e pior, ela não pode ser mandada embora, porque existe uma lei que protege ela. Aí eu estava conversando um dia desse com um dos ministros do nosso Bolsonaro, e o ministro disse para mim: Marco, quando você for orar, a sua atuação como parlamentar é brilhante, mas quando você for falar com Deus, fala para ele orar para nós. Eu falei: por quê, querido? Ele disse: porque quando eu tento mover uma dessas peças, né, desse pessoal que torceu pelo governo antigo, como do PT, aqui, eu tiro um cabeça daqui porque ele vai me atrapalhar. Ele que colocou mais 10 antes dele, e esse 10 colocou mais 10, e o governo está aparelhado há mais de 20 anos, eles têm uma sequência de informações que eu puno esse camarada aqui em cima, lá na ponta a pessoa deixa de receber um benefício no município, porque tudo depende de gente. Trava um processo, o recurso não chega, um remédio não chega lá na ponta, tudo porque o governo está aparelhado por pessoas que torcem contra ele. Então a luta de Jair Bolsonaro é uma luta, como eu disse agora há pouco, hercúlea, né, que vem de Hércules, poder, é uma luta fora do normal. O Bolsonaro tá quase adoecendo, né? Todo dia a imprensa o arrebenta, todo dia tem um escândalo. A oposição, vocês devem estar acompanhando aqui, fizeram questão de convocar a princípio, depois convidar todos os ministros. Os ministros estão sendo espancados em todas as comissões. Então a pressão é muito grande. Então qual é a força do nosso presidente Jair Bolsonaro? Ele tem a opinião pública. Pois é, então. A base social. E essa base social que não pode romper. Aí quando vem uma informação dessa, que alguém fala que os imigrantes brasileiros não prestam, tem que vir... E ainda mais, eu não sei se a questão, eu acho que, claro que o senhor conhece bem, a questão de que quando a gente está fora do Brasil e vê, principalmente aqui nos Estados Unidos, as coisas funcionando, como funcionam de outra maneira, como várias coisas, inclusive que o presidente é a favor, né? Aí a gente tem uma opinião crítica muito mais aguçada, porque a gente quer, né? Lógico que a gente quer que o Brasil vá para frente e quer que o presidente, né, também consiga que isso aconteça. Lógico que a gente tem aquela ansiedade do mais rápido possível, mesmo sabendo que as coisas não acontecem tão rápido. Eu acho que talvez por isso, por a gente enxergar, né, ser imigrante, enxergar do outro lado, saber como é que pode funcionar e que funcionando realmente dá certo, eu acho que é isso que não sei se é assim que o senhor vê, que a comunidade, essa exigência da comunidade é por causa disso, principalmente a gente que está fora, né? O meu sonho é que o Brasil copiasse os Estados Unidos em muitas coisas, né? É claro que o pessoal de esquerda vai dizer que os Estados Unidos é o imperialismo americano, né? Que quer oprimir todas as nações e roubar suas riquezas. Isso é o discurso, é a dialética do pessoal comunista, né? Eu tenho um pensamento liberal, né? Eu sou um homem extremamente centrado na questão dos costumes, mas sou liberal na economia, porque eu sei que sem a economia ser liberal não existe riqueza, e sem riqueza não existe conquista de sonhos. É o que esse país dá aos seus filhos. Os Estados Unidos dá isso. O sonho americano é esse, né? Mas por que funciona? Porque aqui o capitalismo ele é desenfreado, né? Se você produz, você recebe. E o nosso Brasil é paternalismo, né? Se você não produz, o seu país, o seu pai cobra, ele te dá o Bolsa Família, ele te dá o Bolsa Escola, ele te dá o Bolsa isso, ele te dá o Bolsa aquilo, e ele te engessa, acaba te transformando num ser dependente. Enquanto aqui não, aqui se você trabalha, você recebe. Se não trabalha, não recebe. Então, eu gostaria muito que o nosso país fosse como os Estados Unidos da América, e a gente luta para isso. Só que para vencer isso, Cecília, é um Deus nos acuda, né? Sim. E a gente precisa, como eu disse, da base social. Bolsonaro está reinventando a política brasileira. Quando as pessoas falam, o Congresso não vota nada, porque o Bolsonaro está lutando contra um sistema que existe há 30 anos. Um sistema do quê? Para se votar alguma coisa, ele precisa de ajuda. O nosso sistema de governo, não sei se você sabe, é um presidencialismo de coalizão. O que é o presidencialismo de coalizão? O presidente não governa sozinho. Ele precisa do parlamento para governar. Ele precisa fazer aqui também, claro. Ele precisa dessa reforma. Essa reforma passa pela mão dos deputados, dos senadores. E os deputados e senadores, quando vão votar algo que é extremamente polêmico, que é impopular, vão ter um desgaste na sua base. Então é natural que para se votar alguma coisa, o presidente tem que dar alguma coisa para o deputado, que não é dinheiro para o deputado.
é liberar para o deputado condições de o deputado chegar lá na cidade dele e falar, olha, eu votei aqui na Previdência, eu tirei uns anos seu da aposentadoria. Vamos falar de Previdência, né? Claro. Eu tirei uns anos aqui, você vai ter que trabalhar um pouquinho mais, todavia, eu estou trazendo aqui para você, em contrapartida, asfalto, hospital, saúde, segurança, porque o governo pode fazer isso. O toma lá da cá é isso. Só que as pessoas acham que o parlamento rouba, que o presidente tem que dar dinheiro para o deputado votar, e não é bem isso. E o Bolsonaro está fazendo o quê? Ele está tentando reinventar a política. Desculpe. Ele quer que o deputado, o senador, vote com a consciência, ainda que lhe custe alguma coisa. Porque foi para isso que o povo me colocou lá. O povo me colocou lá para quê? Para eu representá-lo. Eu sei que o povo tem um sonho, mas nem tudo que o povo sonha é verdade. Aquela história de que a voz do povo é a voz de Deus, Cecília, não é verdadeira. Porque se fosse verdadeira, Jesus teria morrido de que forma? Quem mandou crucificar Jesus foi o povo. Pilatos perguntou, tá aqui tem Barrabás e tem o Cristo. Quem que vocês querem que eu crucifique? E o povo gritou, crucifiquem Jesus. Então a voz do povo nem sempre tem a razão. Então é preciso de líderes. Líderes que têm uma mente elucidada, como eu, por exemplo, que sei que a reforma da Previdência é um dos seus assuntos. Sim, claro. Ela é extremamente necessária, porque o brasileiro hoje, ele vive mais. E ela vai sair, claro. A expectativa de vida do brasileiro aumentou. Na década de 60, cada brasileiro tinha no mínimo 4, 5 filhos. Hoje, em pleno século XXI, o brasileiro tem 1,5 filho, no máximo 2. Como é que é 1,5 filho, pastor? Isso é média, tá? Deixa eu explicar, senão vão falar que nasce uma pessoa pela metade, né? Isso é a expectativa de média. Mas então hoje, na década de 60, 6 pessoas, de 5 a 6 pessoas trabalhavam, né? E a arrecadação delas mantinha um aposentado. Hoje, século XXI, nós temos aí 2 por 1, a conta não fecha. O Brasil hoje, quer ver, vou fazer uma conta aqui que vou deixar os seus ouvintes meio malucos aqui. Pense nessa conta, nós temos 200 milhões de brasileiros. Desses nós temos 13 milhões de desempregados. Sim. 27 milhões vivem, são aposentados. 13 com 27 são 40 milhões. Mas a população está mais velha, né? Então vamos lá, 27 com 13, 40 milhões. Nós temos 27 milhões de pessoas entre faixa etária de 14 a 27 anos que nunca trabalharam. Nós temos mais 40 milhões de brasileiros que vivem do Bolsa Família. Ou seja, já passamos de 100 milhões. A metade do Brasil vive encostada para que a outra metade mantenha ela. A conta não fecha. É preciso votar a reforma na Previdência. Claro. Só que como é que o Bolsonaro quer que vote isso? Ele quer que o deputado ajude com responsabilidade a pensar o futuro. Não pense nele. Ainda que você perca a sua cadeira aqui, que a sua base não vai votar em você, mas vote pelo Brasil. E fazer isso não é fácil. É o que a gente está aguardando aí por essa reforma da Previdência há muito tempo. Claro que caiu agora nas mãos do governo e a gente está torcendo para que... Nós vamos votar. Se Deus quiser, vai dar certo. Tudo certo. Bom, um outro assunto, claro, né, que foi o deputado polêmico, vamos falar de Mourão, que foi a semana quente em relação ao vice-presidente. O senhor me falou aí vários twitters e mensagens aí sobre impeachment, conspiração. Mourão tá colocando em risco aí o presidente. Conta um pouquinho para mim, o que está acontecendo entre... Eu já tinha, há dias, né? Eu acho que eu sou a única voz hoje política no Brasil que tem falado, que tem tido coragem de mandar um recado para o vice-presidente da República, né? A quem todo mundo chama de General Mourão, e eu quero aqui tirar o general, porque ele não foi eleito como militar, né? Ele é um civil. Ele é um civil que é vice-presidente do Brasil. Como vice-presidente, ele tem prerrogativas, e uma delas é ficar quieto. Ele só pode falar quando o presidente lhe determina. Ele tem que ser uma extensão do governo, e não ser alguém contra o governo, principalmente com um governo que tem menos de 100 dias, Cecília. Eu não votei em Mourão. Aliás, eu acho que aqui quem conhecia Mourão, dos que estão aqui votaram no Bolsonaro, eu votei em Jair Bolsonaro. O Mourão é o vice, e o vice tem que se colocar no lugar dele. O vice falta com o decoro parlamentar, com o decoro de um vice-presidente, quando ele desdiz o que diz o presidente. Quando o presidente diz uma coisa, ele vem e diz, não é assim, é de outra forma. Segundo ele, vai apagar ali alguns incêndios. Não se apaga incêndio tirando a autoridade presidencial. Você não pode minar a autoridade presidencial, isso é inconstitucional.
Isso é uma questão de hierarquia. Ele, como vem da ala militar, deveria saber muito bem disso. Que o soldado ralé, mesmo vendo o general errar, não pode falar, porque é uma questão de hierarquia, é questão de respeito. Quer falar com o presidente? Chame o presidente no canto. Ele tem liberdade para isso. Leve o presidente na sua sala e deixe o presidente se autocorrigir. O presidente para a imprensa disse, olha, eu pensei melhor, não foi assim, não foi assado. Mas não ele tentar ser um porta-voz da oposição. O presidente Bolsonaro não precisa de oposição, ele já tem um Mourão do lado dele. Tem um Mourão que aqui agora assumiu, ele recebeu um convite. Estava aqui, e ele aceitou um convite de um grupo agora, da semana passada, que eu fiquei com vergonha. Um grupo que espanca o presidente Bolsonaro, diz que ele é desqualificado. E eles chegaram a dizer que Mourão seria a via de acesso, seria a pessoa para salvar o governo. Se eu sou vice do presidente Bolsonaro, que me deu o governo, porque Mourão não tinha voto, Bolsonaro tem voto, e alguém que bate no presidente, você pode vir aqui falar, não vou, você não respeita o meu presidente. Aí ele vai dar entrevista para um grupo que espanca o presidente. Ele teve amor pelos holofotes. E isso é sim falta de decoro parlamentar. Ele não pode, as prerrogativas dele o impedem de fazer o que ele está fazendo. A senhora acha que é por trás disso tem uma conspiração, então? Eu não acho, eu tenho certeza. E vou explicar o porquê. A certeza que eu tenho é que o presidente Jair Bolsonaro ele foi eleito com bases de costumes conservadores. Ele foi eleito por evangélicos e por católicos conservadores. E um dos ideólogos conservadores que o Bolsonaro, inclusive, escuta, no nosso presidente, é o Olavo de Carvalho, um grande professor que foi alvo das minhas visitas. E amanhã deve sair no estado de São Paulo uma grande matéria, porque eu mandei para eles a matéria da minha entrevista com o Olavo de Carvalho, né? Então, quem deu ao presidente Bolsonaro a eleição foi o viés conservador. Os militares, eles não têm o viés conservador. Eles são positivistas. E quem conhece um pouco de política ou não conhece também, vá procurar e você vai entender o que é positivismo. Nos regimes militares que houveram no Brasil, os militares eram avessos à política. Então eles sufocam a vida pública e trabalham apenas no positivismo, fazer coisas. Mas numa democracia não é assim. Então quando eu vejo o general Mourão ter amor pelos holofotes, quando eu vejo o presidente falar a embaixada de brasileira dentro de Israel vai ser transferida de Tel Aviv para Jerusalém, porque é o desejo do país chamado Israel. Uma nação soberana tem que ser respeitada em seus desejos. Imagina os Estados Unidos da América não poder deixar sua capital em Washington, alguém quer, não, tem que ser a capital lá em Idaho. Mas e quem dita isso é a ONU. A ONU dizer onde é que vai ser a embaixada americana? A ONU dizer onde vai ser a embaixada brasileira? Não, isso é questão de soberania. Israel é soberano, é nação. Israel quer que a sua capital seja Jerusalém. E o presidente Bolsonaro disse, eu concordo com Israel. Aí vem o Mourão e diz, não podemos fazer isso porque teremos problema com os países árabes que compram proteína brasileira. Vocês acham mesmo que os países árabes compram proteína, carne do Brasil porque o Brasil é bonitinho? Compram porque o Brasil tem preço e tem qualidade. E eles não vão deixar os filhos deles lá na Arábia morrer por questão de ideologia política. Isso é o que a imprensa vende e o Mourão comprou. O nosso presidente diz, eu sou contra o aborto. Aí vem o general Mourão e diz assim, não, eu sou a favor do aborto. As pautas conservadoras foram dadas pelo povo ao nosso presidente e demos a ele a faixa de presidente da República. O vice não pode fazer isso. Ele pode ter o pensamento particular dele, que fique lá dentro da sala dele. Agora, ele falar como vice-presidente, ele desdiz o que o presidente diz. Você entende? Ele começa a minar a autoridade presidencial. Isso é falta de decoro, e a falta de decoro é prevista com impeachment na Constituição Federal. É isso que eu ia perguntar. Quer dizer que existe a possibilidade do impeachment do vice-presidente, sim? Não só existe, como eu já conversei com a minha base jurídica, com os meus assessores. Uhum. Estamos chegando no Brasil agora, e assim que eu chegar no Brasil, a primeira coisa que eu faço é sentar com eles para já pegar todos os argumentos que nós temos jurídicos e apresentar o pedido de impeachment do senhor Mourão, a quem eu me recuso a chamar de general. Eu vou apresentar o pedido de impeachment dele sim, porque ele não pode fazer o que ele fez. O artigo 9º do item 7 da lei 1079 de 1950, que é a lei do impeachment, diz assim, define que é crime de responsabilidade contra a probidade na administração proceder de modo incompatível com a dignidade, a honra e o decoro do cargo.
Não é digno um vice-presidente se indispor com o presidente no início do seu mandato. Nem Temer, que viu a luzinha no fundo do túnel podendo derrubar a Dilma, fez o que fez. Nem Temer viu que a Dilma estava lascada já no segundo mandato. Nem ele faltou com decoro. Agora, de repente, vem o general Mourão, que é um ilustre desconhecido, passar por cima da autoridade do presidente. Não aceita. Bom, tá aí, vamos aguardar então, né? Eu não sabia, sinceramente, sou bem sério dizer que existia essa possibilidade de impeachment do vice, mas quem está dizendo com propriedade. Eu conheço o espírito das leis, sou legislador, né? A Constituição Federal é um dos meus livros de cabeceira. Antes dele está a Constituição Celeste, que é a Bíblia, né? Eu caminho com a Bíblia e com a Constituição Federal. E é claro que o direito, quem conhece direito sabe que o direito não é uma matéria exata, né? Se fosse exata, não tínhamos briga no STF, né? Coloca-se uma matéria para votar, 5 notáveis juristas apresentam um voto dizendo que são contra, outros 5 notáveis apresentam que são a favor, e aí de repente um tem que desempatar. Ou seja, o direito não é uma matéria concreta, ela é abstrata, não é a verdade em si, é o que pode ser provado, é a arte da argumentação. Juristas que estão me ouvindo vão dizer, não, Feliciano é maluco, está querendo forçar a barra. Aí eu pergunto para esses juristas, o impeachment da presidente Dilma foi o quê? Alguém se lembra? Sim. Dilma foi impeachmentada por quê? Pedaladas fiscais? Foi tão estranho o impeachment dela que tiveram que arrumar um apelido que ninguém entende até hoje. Então, ela podia ter sido impeachmentada como foi e poderia também não ter sido. Então, eu tenho argumentos para pedir o impeachment do senhor Mourão, que ele age de maneira indecorosa nesse momento, traindo a confiança do presidente Jair Bolsonaro, e sinto sim um ar de conspiração no ar. Eu percebo que eles estão observando, vendo que Jair Bolsonaro não tem o apoio da mídia, que Jair Bolsonaro ele é muito popular, mas eles dizem que ele é despreparado, e o Mourão está sendo preparado. O Mourão está flertando com a imprensa, está flertando com Harvard. Essa reunião que teve em Harvard, todo mundo de esquerda, todo mundo comunista. Os convites que estão fazendo para ele, por que não fazem para o presidente? Semana passada o Mourão teve uma reunião no Fiesp, na Fiesp em São Paulo, com os 30 maiores empresários do Brasil. Por que não convidaram o meu presidente Jair Bolsonaro para os 30 maiores empresários do Brasil falarem com ele? Porque alguém começa a enxergar que Jair Bolsonaro pode cair, tombar a qualquer momento. Podem puxar o tapete dele. E eu sou e serei um escudo do presidente Jair Bolsonaro, porque eu votei nele. E ele tem que ter o direito de governar. Embora o presidente Jair Bolsonaro, né, tenha ali até acho que tem uns 2 meses também, o senhor já teve também, vamos dizer assim, um entreveiro, que a gente costuma falar assim, com ele, porque de vez em quando ele também dá umas bolas fora. Posso te explicar. Assim. A minha questão com ele não foi nem com ele, é que ele está no executivo e eu estou no legislativo. Eu não posso quebrar a hierarquia. Claro. Então, para chegar no presidente, eu tenho que falar com o ministro da Casa Civil. Sim. O ministro da Casa Civil, se não me atender, eu falo com o chefe de gabinete do presidente Jair Bolsonaro. Eu tentei falar com o ministro não me atende. Tentei falar com o chefe de gabinete, não me atende. Como ninguém atendia, porque eu sei que o problema não é o rei, o problema é a assessoria do rei, nós temos o exemplo disso na Bíblia. O rei está lá quietinho no trono dele, chega um assessor e diz, o rei, por que o senhor é tão adorado, é tão querido, se a gente baixar uma lei aqui para o senhor não ser, para não se adorar outra pessoa nesse reino, no seu senhor, por 30 dias. O rei gostou, o assessor mexeu na cabeça dele, aí o rei criou a lei. Quem foi punido pela lei? Daniel, que era o maior conselheiro que o rei tinha, porque Daniel adorava um outro Deus. Aí a cova dos leões. A Bíblia diz que o rei passou a madrugada inteira dizendo assim, Daniel não pode morrer, mas ele vai morrer porque eu construí uma lei. E não construí uma lei porque eu quis. Os assessores fizeram isso comigo. Então, às vezes, o problema não é o presidente, porque ele é acessível. O problema é quem blinda ele. E essa blindagem, ela pode ser movida por um monte de coisas, que vai de ciúmes, e você sabe que ciúmes de homem é pior do que ciúmes de mulher. Vai de vaidade pessoal, de ego e outras coisas mais. Como eu não conseguia falar com o presidente, eu havia perdido o contato dele, eu postei no Twitter, mas postei assim de maneira despretensiosa. De repente deu um boom no país. Mas olha, eu postei numa sexta, no sábado eu fui convidado para ser um dos vice-líderes do governo. Por quê? Sim, foi, vamos dizer que foi uma discussãozinha rápida ali, nem isso dá para chamar, né? Mas, não foi, eu só falei, presidente, está faltando diálogo de Vossa Excelência conosco no parlamento. E o senhor precisa ter pessoas que construam pontes e não construam muros, né? Foi isso que eu postei. Resultado,
O presidente viu, mandou me chamar e disse: você tem razão, então eu preciso de alguém como você que fale a verdade, que não fale só o que eu quero ouvir, não. Porque o rei precisa de alguém que fale verdades às vezes, né? E aí, estou aí criando pontes, ajudando com a Frente Evangélica, que tem, são mais de 100 deputados hoje. Precisa de alguém que fale a verdade e também daquele que realmente como foi até dito, né, que foi os cristãos, né, os conservadores que elegeram Jair Bolsonaro. Isso foram palavras suas. Sim, a imprensa diz isso. Ele isso. precisa disso. Semana passada, apesar que eu não acredito muito nessas pesquisas, né, mas quando é do nosso lado a gente tem a tendência de quase começar a acreditar. Semana passada, entre a pesquisa feita, entre católicos, Jair Bolsonaro tinha só 27% de aprovação desses 100 dias de governo. E entre os evangélicos, 42%. Ou seja, os evangélicos e os cristãos dão para ele o sustentáculo do seu governo. É a base social. E aí o que acontece com as pessoas? Querem dividir a base social. Joga o presidente contra o professor Olavo. Joga o professor Olavo contra os evangélicos. Teve uma briga do Malafaia com o professor Olavo dia desse. Tudo desnecessário. Porque mais são as coisas que nos unem do que as coisas que nos separam. Sim. A minha reunião com o professor Olavo foi sobre isso. Eu falei: professor, vamos criar aqui uma força conservadora, né? O senhor é católico, eu sou evangélico. É claro que se a gente sentar para discutir teologia, nós vamos divergir. Mas não é o caso. Mas a questão aqui é política, a questão aqui é sobrevivência do Brasil. Ele falou: você tem toda a razão. Então deixemos as nossas diferenças de lado e vamos lutar por um bem comum. O senhor gosta do Bolsonaro? Eu amo. Eu falei: eu também. Assinamos um documento e vamos criar uma força para unir pessoas que pensem o Brasil do amanhã. E a questão teológica a gente discute lá na igreja. A questão de outras coisas a gente discute no seu espaço correto. Política tem que ser discutida no parlamento e no executivo. Vou fazer uma pergunta, talvez assim, não sei, né? Mas essa coisa com essas palavras agora, eu vou usar aqui com o Mourão. O senhor já tentou falar com ele, conversar? Tentou, ele é acessível? Como é o presidente? É outro ser inacessível. Que quando está lá, ele recebe só pessoas da patente dele. Os militares o abraçam, né? Então, é claro que ele também não é unanimidade. A gente sabe que tem militares também que são fiéis ao Bolsonaro e começaram a perceber isso. Entendeu? Quer ver? O Bolsonaro não me disse nada sobre essa questão, mas ele sabe que eu ando falando Mourão. Se ele apoiasse o Mourão, ele já teria usado a mídia social dele, ou mesmo o microfone, dizendo: não, meu vice é meu vice. Mas ele não fez isso. Ficou quieto. Isso é uma mensagem. Para quem entende, dizia minha mãe, um pingo é letra. Então, ele não se sente ameaçado, porque Mourão não ameaça o presidente. Mas quando você vê uma coisa dessa acontecer, é melhor você apagar o fogo no início do que depois que vira um incêndio, né? Então nós precisamos mostrar para o Brasil que o presidente Bolsonaro tem capacidade, ele está fazendo aquilo que ele prometeu. Em 100 dias de governo, ele cumpriu mais do que os últimos 3 governos anteriores, que prometeram, em 100 dias não fizeram nem 10% que prometeram. Bolsonaro não conseguiu cumprir tudo, mas cumpriu mais da metade das coisas que ele disse que ia fazer. Ele não negociou cargos, ele não negociou com o Congresso Nacional, ele colocou os ministros técnicos, ele cortou ministérios, ele fez com que a máquina pública ficasse mais barata. Ele já foi em Israel, ele não transferiu a embaixada ainda, mas já construiu um escritório comercial em Jerusalém. Isso já é um grande avanço, né? Ele esteve aqui com Donald Trump, o primeiro o primeiro brasileiro a vir e ser recebido com tanto carinho. Outros vieram, Fernando Henrique veio, né, mas a esquerda nenhuma veio aqui, porque eles odeiam, né, a questão dos Estados Unidos por causa do tal imperialismo, né. Bolsonaro vai em Israel, nenhum presidente foi em Israel no Muro das Lamentações. E para nós que somos cristãos, católicos, evangélicos, sabemos que isso é profético. A Bíblia diz: abençoarei os que te abençoarem, Israel, né? Haja paz para aqueles que oram pela paz de Jerusalém. Então envolve não apenas questões políticas, mas questões de foro religioso, e o brasileiro é extremamente religioso. 88% da nação brasileira é feita de cristãos. Então Bolsonaro está no caminho certo, a comunidade tem que torcer por ele, ajudar a apagar esses incêndios. Me ajude aí, você que tem Facebook, você que tem Instagram, me ajude nessa questão. Não caia nas lábias das pessoas. Os filhos dele falam demais. Alguém tem que falar, porque nem a base dele protege ele no parlamento. Ligue aí a TV Câmara e veja quem é que fala bem do presidente lá na Câmara, né? A oposição passa 24 horas falando dele e não tem 2 ou 3 para defendê-lo.
Então, se a população que elegeu o presidente Bolsonaro não der a ele base de sustentação social, eu não sei o que pode acontecer amanhã. Então, por isso eu estou aqui hoje como um mensageiro, como eu te disse. Mais uma vez eu peço aqui à comunidade de língua portuguesa desculpas pelo mal entendido. Vocês são especiais e vocês foram extremamente... Pode falar ali, ó, na câmera, e vocês foram extremamente importantes na eleição de Jair Bolsonaro, nessa transformação do novo governo do Brasil, e vai dar certo, vai dar certo. Só dê tempo ao tempo. Maravilha. Bom, nosso horário já está aqui se esgotando, então vou deixar agora as últimas... Acabou de dizer, né, aqui para a comunidade aqui daqui dos Estados Unidos, enfim, mas dizer assim as suas, vou dizer que as últimas palavras, claro que não. Considerações finais? Considerações finais e também, né, aquela, vamos dizer, como acabou de dizer, né, aquela união, né, convocar, vamos dizer, uma convocação aí aos brasileiros, principalmente os que estão aqui. Farei isso com todo o carinho do mundo, né? Eu tenho feito isso aqui na América desde que cheguei. Durante a manhã e a tarde tenho procurado brasileiros para falar, líderes. Estive com o vice-cônsul do nosso consulado lá em Nova York, falando sobre isso. Ele me contou dos 200 mil brasileiros que ficaram revoltados com o que aconteceu. E à noite eu tenho ido nas igrejas, né, porque eu também sou pastor, e à noite eu ministro nos cultos e também aproveito o momento para falar à comunidade, né, peço oração pelo governo do nosso presidente. Vim para cá sem nenhum custo para o parlamento brasileiro, para que ninguém amanhã falasse qualquer tipo de besteira, tá? Então eu estou muito feliz de estar aqui, a receptividade é muito grande, fico muito feliz de poder elucidar essas questões e principalmente dizer a você que é brasileiro, que está aqui na América, que eu tenho certeza que você, muito mais do que nós que estamos lá, dá valor ao Brasil. Porque diz que a gente só dá valor de uma coisa quando acaba perdendo, né? E como vocês estão aqui, você sente saudade da família, da sua terra, do pão, da comida, do jeitinho brasileiro. E mesmo tendo comunidades aqui, não é tão igual quanto você está no Brasil. Então você, acredito que ama a sua pátria quase que um pouquinho mais do que eu que moro lá, porque você sente mais falta dela. Então torça pelo Brasil, ore pelo Brasil, fale bem do nosso presidente. Quando você vê esses esquerdopatas, esses comunistas de plantão, esses partidos de destruição, que são PT, PCdoB, PSOL, partidos aí que não tem nenhum tipo de apreço por aquilo que é moralidade. Para eles, quanto pior, melhor. Se puder defender, vá para cima deles. E se não, evite, bloqueie essas pessoas. Não encha as suas caixas de mensagens, as suas mídias sociais de coisas ruins. Não coloque para frente fofocas. Não deixe fake news se propagar, né? Procure saber a fonte, né? Vocês têm aqui um deputado lá em Brasília. O meu e-mail, vou deixar aqui para todo mundo ouvir. Se quiserem, pode mandar e-mail para mim, eu respondo. marcofeliciano@hotmail.com. Esse é o meu e-mail particular. Marco sem o S, marcofeliciano@hotmail.com. Meu Facebook, eu tenho aí mais de 4 milhões de seguidores e nós estamos online aqui. Quero mandar aqui um olá pro nosso Facebook. Mais de 4 milhões de pessoas me vendo. No Instagram também. Minha turma no Instagram tem 1,5 milhão de seguidores no Instagram. Então, você que é do Brasil, ame o seu país e se puder interagir com a comunidade brasileira aqui nos Estados Unidos, é a comunidade linda, nos tratam aqui como príncipes e por isso eu fiz questão de vir aqui para dizer a você que mora nos Estados Unidos, o Brasil te ama e a gente tem saudade de você, tá? E quando seus sonhos acontecerem aqui, vá nos visitar lá. Aliás, tá aí também na nossa página, aqui na nossa live no Facebook, tá todo mundo aí comentando, muita gente aí parabenizando, claro, aqui a nossa entrevista e principalmente pastor, aqui tem pastor abençoado, ok. Deixei de acreditar na política, espero que esse tal governo me surpreende, porque agora precisamos de você para a aprovação da Previdência e por aí vai, Deus está no controle, por aí vai, enfim, tá todo mundo aí na mensagens nossa live, positivas, é isso que nós precisamos disso, ter fé, acreditar. Você me representa, tá bacana. Obrigado, bacana, pessoal, obrigado bacana, de coração, viu? Um monte de gente. Bom, gente, então, só me resta agradecer a sua presença aqui nessa entrevista exclusiva aqui para a nossa Rádio Gazeta News, que claro está sempre de portas abertas aí para o governo brasileiro, sem a menor dúvida, e para todo mundo, para os nossos ouvintes queridos, claro, também se quiserem manifestar, as portas estão sempre abertas, porque a gente também, assim como os deputados, aqui o nosso papel é trabalhar para a comunidade brasileira. Posso fazer um merchan? Claro! Eu só não tenho o endereço, mas hoje à noite eu vou estar aqui, Deerfield, aqui em Deerfield, na Generation
É um nome muito complicado. Life Generation Church, né? Qual é o endereço? 140. Aí, eu tô ali com um rapaz que ele não sabe o endereço de onde ele congrega, entendeu? Mas ele vai. É o Ilágia, mas ele vai né? dar, ele já vai então, falar. 140 Northeast 5th Avenue. Né, fica na 5ª Avenida, então, aí. Então, hoje à noite eu tenho uma palestra lá. Todos os brasileiros que estão aqui são meus convidados. A partir de que horas lá? 20 horas? 20 horas é no Brasil. 8 p.m. É assim. Tô aprendendo a falar inglês. Olha, né? tá vendo só? 8 p.m. Ok. I'm a smart boy. Né? Esse jornal de vocês também? Isso, Gazeta Brasília News. Eu já dei entrevista aqui. Claro. Quinta-feira vai sair. Poxa, até que tomara que saia uma coisa boa, porque já bateram tanto em mim nesse jornal aqui. Na época da Comissão de Direitos Humanos, eu sofri demais da conta. Oi? Olha, mas, tá pessoal do Brasil, esse aqui é o jornal, o principal jornal brasileiro aqui. Esses dias eu estava lendo esse jornal em Nova York. Aí eu fui para o estado de Connecticut, tinha o jornal lá no estado de Connecticut, né? Já vi esse jornal em Boston. Então é o jornal brasileiro mais lido aqui na América. Parabéns. De alta qualidade, caramba. Queremos capa. Tá aqui o meu assessor de imprensa falando. Gente, muito obrigado, viu? Muito obrigado pelo carinho. Tamo juntos. Então hoje à noite você é minha convidada, com essa voz rouca, veludada, né? Fernanda, quero convidar a Cecília, a Fernanda, o Marcos Bazar, a Tense e a Ana. Todos vocês estão convidados, convocados. Convocação geral. Bom, depois dessa, só nos resta acabar tudo aqui, correr, né? Pra daqui a pouco tá lá. Daqui a pouco. Mas muito obrigado vocês que estiveram com a gente. Aqui a gente continua na Rádio Gazeta News com a nossa programação. Eu vou deixando vocês o meu muito obrigado, meu abraço. E claro, a Rádio Gazeta News volta amanhã. Um abraço, tchau. Vamos lá. A tarde da Rádio Gazeta é show.